Seguinte, eu sou uma pessoa muito tagarela, eu gosto de conversar, então eu acho que esse canal é perfeito para isso, porque eu posso bater papo com vocês, falar sobre diversos assuntos, e eu espero que alguém aí esteja me ouvindo, tá? Nos últimos tempos eu tenho passado uma fase de grande mudança na minha vida, né? Desde 2023 pra cá, minha vida virou de cabeça para baixo. E eu acho que isso me levou a um lugar de precisar de coragem. Então minha pergunta para você é assim, como ter coragem para tomar atitudes mesmo com as incertezas que a vida te dá? E outra, como entender se a gente está realmente nesse momento de mudanças? E isso tudo é baseado no achismo, tá? É só minha opinião, eu não tenho formação nenhuma, eu não sou especialista de nada, é só eu batendo papo e querendo ser tagarela mesmo com vocês. E com essa minha experiência, eu senti que de tempos em tempos na vida, a gente passa por ciclos de grandes mudanças, entendeu? E por mais que a gente tente evitar, esse momento chega, não tem como fugir dele, porque a gente começa a amadurecer, algumas coisas na nossa vida já não cabem mais pra gente, algumas decisões a gente se arrepende, a gente fala, putz, queria fazer diferente, sei lá, me formei nessa área, agora eu tô sentindo que eu quero mudar de área, enfim, muitas coisas, tô com essa pessoa, não quero mais estar com ela, a gente vai tomando decisão e aí parece que chega um momento da vida que parece que todas essas coisas vão se juntando e aí você, blum, tudo vira de ponta cabeça e você fala, putz, agora não dá pra voltar mais. Depois disso a gente acaba tendo duas escolhas, ou mudar de fato, ou ficar como tá e não mudar nada. E assim, é claro que nem sempre eu tô falando de algo drástico ou radical, mas eu queria realmente enfatizar nesse momento que é alguma mudança que exige a coragem, né? Para tomar uma atitude que você pode se arrepender amanhã, que pode dar errado. Essa sim é complicada. E aí, como realmente saber se a gente tá mesmo passando por esse momento de mudança na nossa vida e se a gente precisa dessa mudança de verdade, né? Mas eu sinto que tem pessoas e pessoas. Cada um reage de uma forma diferente com esse ciclo seu. Então, tem gente que chega nesse momento da vida de uma forma mais silenciosa. Então, talvez sendo um pouco menos produtiva. Eu, por exemplo, eu faço isso ficando totalmente procrastinador. Eu viro uma pessoa que procrastina com tudo. E aí eu começo a sentir uma angústia, sabe? Tudo que eu quero fazer eu não tomo iniciativa. Aí eu fico enrolando, aí eu coloco outras coisas no meio, coloco a internet, coloco, enfim, mídias sociais, aí eu vou começando a notar, falo, putz, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu tô incomodado com alguma coisa. Aí eu paro, abro meu caderno e começo. Escrevo tudo, começo a botar pra fora, aí cai a ficha, eu falo, putz, tô nesse momento. Tem gente que começa a ter atitudes mais rebeldes, então começa a ficar mais agressivo com as pessoas, se mete mais em discussão, acaba sendo mais impulsivo nas atitudes, enfim. Isso tudo são sinais de que você tá nesse momento de mudança, que você precisa parar e olhar em volta na sua vida e ver o que está acontecendo. Da onde está vindo esse incômodo, né? Essa ansiedade, essa inquietude, o que está acontecendo? Aí você começa a listar o que te faz bem, o que é que te faz feliz, te causa prazer. E aí você começa a ter uma noção do que de fato você está fazendo com a sua vida, entendeu? Tem algo que pode ser mudado com isso. E eu vou te falar uma coisa, 90% das vezes tem alguma coisa que pode ser mudada. Aí beleza, você já viu o que está rolando, você percebeu que precisa mudar. Aí a primeira coisa que vem na sua mente é, putz, mas será que não está sendo muito radical? Será que não é muito difícil? E nesse momento me vem a frase que meu pai me ensinou, que é, filho, se fosse fácil, qualquer um faria. E uma coisa é fato, toda ação tem uma consequência. Você sempre vai ter que perder de um lado para poder ganhar do outro, entendeu? Mudar dói, gente, mas no fim sempre tem um alívio. E o que mais impede a gente de tomar uma atitude certa é a insegurança. Porque isso pode ter uma consequência que pode dar muito errado, mas também pode dar muito certo. E algo que me ajuda muito é ter experiência, repertório, conhecimento. Porque a gente tem medo porque é algo novo pra gente, é algo que a gente não conhece, entendeu? E tem algumas coisas que eu faço que me aliviam e me tiram essa insegurança. E a primeira delas é, óbvio, terapia. Se você tiver a possibilidade e for possível para você fazer terapia, faça. Eu entendo que a terapia ela é um espelho de você mesmo. Outra coisa que eu recomendo fazer é ir pesquisar, vai atrás, conversa com pessoas que você conhece, para ouvir histórias que são parecidas com a sua ou não. Entenda mais, sabe? Tipo, se abra para o mundo, isso é muito importante. Isso vai possibilitar com que você tenha uma leve percepção de o que você pode vir a enfrentar pela frente, se é isso que você quer ou não, entendeu? E claro, cada um é cada um, nunca vai ser a mesma coisa pra você, mas é alguma coisa que você começa a entender um pouco mais sobre aquela sua dúvida, que te falta coragem, né, pra você tomar essa iniciativa. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade em ter coragem de seguir com a minha carreira, de cineasta, de ator, porque no fundo eu sabia que aquilo ali poderia dar errado, e aí eu não fazia nada com isso. E hoje eu tô vivendo isso. Parei com a minha empresa de publicidade, tava indo bem, tava fluindo, tava saindo tudo certinho.
Aí eu saí do meu escritório que eu tava, botei para alugar meu espaço e tirei qualquer distração do meu caminho. E com isso, o que eu perdi no geral foi o conforto. O conforto de um futuro que eu saberia que ia dar certo, tava ali. Mas não era muito o que eu queria, entendeu? Não dava aquele tesão. E agora eu tô nesse momento, que aos poucos eu sinto que eu tô colhendo os frutos dessa decisão que eu tomei lá atrás, lá pra 2023. Eu tô colhendo os frutos hoje dessa minha decisão. E outra maneira de você conseguir entender um pouco mais sobre a história dos outros é ir atrás de pesquisar. Eu joguei aqui na internet, pesquisei algumas histórias para mostrar para vocês, contar, para vocês se inspirarem e verem que realmente muitas pessoas passam por esse momento de ter coragem de tomar alguma decisão e a maioria delas sempre acaba tendo um benefício muito grande no futuro. Então, se você está passando por isso, não tenha medo. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês, quer ver? A Simone Biles, por exemplo, na Olimpíada de Tóquio, ela desistiu de várias provas para priorizar a saúde mental dela. E depois, nas Olimpíadas de Paris de 2024, ela saiu já com uma medalha de ouro. Imagina a decisão que ela teve que tomar ali na hora de priorizar a saúde mental, algo que muitas pessoas talvez não fossem concordar com ela, né? Ela teve que confiar no que ela acreditava, teve a consequência de não participar das provas, e depois, em 2024, veio a medalha de ouro. Um outro exemplo é o Ricky Martin, que teve que se assumir depois de casado, já com uma fama toda estruturada, com uma imagem toda pronta dele. Ele teve a coragem de sair desse status e realmente ser verdadeiro com ele, se assumir e seguir o que ele acreditava que ia ser feliz para ele. Imagina a coragem que a pessoa precisou ter disso. E hoje não precisa nem falar a consequência positiva que isso tem, que é você ser honesto com você, né? Digo eu como exemplo disso. Também teve a cantora Adele, que passou por um processo de divórcio, que é algo que já exige muita coragem, e com isso ela conseguiu se inspirar mais depois para criar o álbum dela, transformou isso em arte e virou um sucesso também. O caso famoso da Taylor Swift, que teve que regravar o álbum inteiro dela e virou o fenômeno que virou, aquela tour gigante que ela fez. Imagina também, é outro ato de coragem. E eu tô falando aqui de exemplos muito famosos, de coisas assim, mas é isso. Ao seu redor, amigos, conhecidos, todo mundo tem algum momento que teve que tomar uma atitude. Outro exemplo que eu tenho aqui é do meu pai, por exemplo. Meu pai, ele era uma pessoa que não tinha dinheiro para muita coisa e estava precisando, acabou tendo a minha irmã na época, tinha que sustentar uma filha, minha mãe também estava trabalhando num lugar e ele ficou desempregado. Aí ele recebeu uma proposta de trabalho para poder trabalhar acho que se não me engano era num banco, e ele ia ganhar num salário bacana, ok, assim, tipo, tava bom, era estruturado que ia dar para pagar as contas. Mesmo assim, ele sentiu que ele queria abrir a empresa dele. Aí ele pegou um computador velhozinho que ele ganhou do ex-chefe dele, montou a empresa dele com um computador velhinho e saiu batendo de porta em porta vendendo o serviço dele. Hoje em dia, ele tem uma empresa de 34 anos, bem estruturada, a carreira dele cresceu pra caramba. Hoje ele colhe os benefícios dessa decisão lá, porque imagina se ele tivesse ido porque é mais confortável, mais seguro pra ele. Talvez ele não tivesse construído tudo isso que ele construiu hoje, né? Você viu só como essas pessoas não sabiam exatamente o que elas estavam fazendo? Elas só sabiam que continuar como estava não ia mudar nada. Ela ia ficar vivendo uma possibilidade de viver algo. E aí eu quero questionar você. O que você está vivendo agora? Vale a pena você manter exatamente como você está? Se você mudar alguma coisa, tem a possibilidade de ser uma realidade mais feliz do que você tem agora? Ou melhor, você se imagina mais feliz tomando essa atitude? Outra dica que eu dou é que quando a gente fica postergando essa atitude de coragem que falta na gente, isso começa a virar um monstro e vira uma bola de neve que cada vez mais fica mais distante, mais impossível. E às vezes a sua realidade que você mais gostaria vira o seu maior inimigo. Então não deixa chegar nesse lugar. Vai, faz mal feito mesmo, faz aos poucos, porque aí você vai melhorando gradativamente. Essas mudanças, elas não precisam ter uma consequência do dia para a noite. Elas podem vir pequenas, então com pequenas atitudes no seu dia. Acordar de manhã e fazer uma coisa diferente, falar alguma coisa diferente, escrever algo e começar a fazer a sua realidade que você imagina no futuro, começar a trazer ela para um presente. E com isso esse monstro vai se dissolvendo e passa a virar uma realidade talvez sua. Mesmo sendo uma ambição grande, a coragem ela começa pequeno, com pequenas atitudes. Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar é, lembre-se que a vida nunca vai chegar naquele momento de perfeição. Ai, agora tá tudo perfeito na minha vida, agora eu não tenho mais nada para resolver, conquistei tudo que eu queria, tô me sentindo realmente plenamente feliz. Essa felicidade não existe, é uma coisa meio ilusória, que acaba sendo mais frustrante do que motivador, na verdade, né? Então pensa que a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar, a gente sempre vai querer evoluir alguma coisa. E pra mim, na minha visão, esse é o propósito da vida, entendeu? Que a gente tá aqui para aprender coisas novas. Se acostume a viver numa realidade imperfeita,
onde as coisas vão se moldando o tempo inteiro e modificando e ajustando aqui, caindo para lá, melhorando ali, melhorando, deixando de melhorar aqui e vai indo. Desse jeito vai funcionando as coisas. A gente precisa sentir a infelicidade, o incômodo para poder gerar uma mudança e dar valor à felicidade, à conquista que a gente consegue, entendeu? Então nunca vai estar perfeito, porque não é para estar perfeito, é para estar evoluindo sempre. Seja você mais velho, seja você novinho, sempre isso vai acontecendo. Então é isso, gente. O bate-papo de hoje foi sobre esse tema de coragem. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Eu tô tentando criar essa comunidade onde a gente consegue compartilhar de sentimentos parecidos e eu posso aprender com vocês e vocês talvez aprenderem comigo. E eu tô adorando essa experiência de botar a minha voz pro mundo, falar o que eu acho das coisas. Quem sabe isso tem algum benefício no meu futuro. Essa é a minha atitude de coragem aqui, minha pequena atitude. É isso, deixa seu like, compartilha, comenta, manda pra quem você acha que precisa de coragem na vida. Me conta algum momento seu que você precisou de coragem e que valeu a pena, que eu quero muito saber de verdade. Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito contente. Eu sei que em poucas pessoas está começando aqui, mas eu fico super ansioso e adoro ver vocês falando e as pessoas dando feedback que estão gostando. Acho que é isso que me motiva, tá podendo me abrir para vocês aqui. Então, um beijo e até o próximo vídeo, tá? Tô tentando postar semanalmente aqui, tá difícil, mas eu tô conseguindo, tá vindo. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.